primeiro lugar, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia, por essa oportunidade, por esse privilégio, meu Senhor, de estar na Tua casa, na Tua presença, e por ter acordado, Senhor, nesta sexta-feira, em vida, saudável, em paz, meu Deus, com autonomia, meu Senhor, para fazer, meu Deus, tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que precisamos. E isso só é possível pelo Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em detalhes. Obrigado por estar aqui, meu Deus, nesse ambiente de fé, meu Deus, para receber instruções, direções, orientações que vêm do Senhor. Meu Deus, nós temos tido experiências e tivemos muitas delas, meu Pai, de viver, meu Deus, aos nossos próprios desejos, às nossas próprias vontades, seguindo as nossas próprias intuições, meu Deus, e vivendo ao nosso modo, do nosso jeito, e a prova, e ficou provado, meu Deus, ficou registrado, meu Pai, que nós não sabemos viver sem a Tua presença, nós não sabemos viver, meu Deus, sem a direção do Teu Espírito, nós não sabemos viver, Senhor, sem as instruções do Senhor. Meu Deus, e pedimos ao Senhor, meu Pai, derrama sobre nós nesta manhã, esta unção poderosa, meu Deus, essa unção, Senhor, que nos ajuda a ver, a entender, a compreender, Senhor, de forma revelada, tudo aquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Meu Deus, porque todo o tempo o Senhor vem falando, o Senhor vem instruindo, o Senhor vem nos orientando, meu Deus, para que possamos fazer, viver, seguir, meu Deus, e ser tudo aquilo que o Senhor espera que sejamos. Viver como a Tua palavra nos ensina. Não como nós, meu Deus, tivemos ensinamentos, direções, e muitas decisões, meu Deus, tomamos por nós mesmos, mas que sejamos guiados, conduzidos pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Meu Deus, porque a Tua palavra mostra e deixa claro que todos aqueles que foram guiados e conduzidos pela Tua presença, pelo Teu Espírito, foram honrados, foram abençoados, foram erguidos, foram promovidos, mas foi pela Tua presença, não foi por sabedoria, não foi por estudo, não foi por conhecimento, não foi por, meu Deus, as experiências vividas de uma vida, não, Senhor, foi pela Tua presença. Meu pai, Sansão foi aquele que, tomado pela Tua presença, tomado pelo Teu Espírito, meu Deus, ele teve uma força, meu Pai, derrotou 1000 homens com uma queixada de jumenta fresca, meu Deus, ele teve poder, autoridade, força, mas ficou claro, meu Deus, que quando ele fez aquilo que não agradava ao Senhor, o Teu Espírito se afastou dele, e aquela força poderosa, aquela força, meu Deus, incomparável, saiu dele, e ficou provado, ficou registrado, meu Deus, que quando o Senhor está na vida de uma pessoa, e o Senhor a enche com o Teu poder, com a Tua presença, meu Deus, ela pode fazer coisas, meu Pai, que homens naturais, formados, especializados, meu Deus, homens peritos, aos olhos naturais, não podem fazer, aqueles cheios do Teu Espírito. Então eu peço a Deus, Espírito Santo, derrama da Tua presença sobre nós nesta manhã, nos encha com esse poder. Meu Senhor, nós iniciamos essa sexta-feira, meu Deus, gratos, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor fala conosco todos os dias, o tempo todo, e eu peço, assuma o controle dessa reunião, Espírito Santo, assuma o controle, fala conosco, fala aos nossos corações, eleva o espírito de todos
meu Deus, que estão acompanhando essa reunião, e que todos possamos ser cheios, renovados, e sair daqui, meu Deus, totalmente renovados, com poder, com autoridade, meu Deus, com direção para seguir, meu Deus, a direção para seguir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Pai, não sendo diferente, pedimos perdão, Senhor, perdão por erros, por falhas, atitudes, pensamentos. Se porventura fizemos algo que te entristeceu, que te desagradou, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia e passa com o teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração. Senhor, se fizemos algo que te entristeceu, tem misericórdia. Senhor, mas também se não fizemos algo, meu Deus, que deveríamos ter feito, meu Deus, deveríamos ter feito ou deveríamos não ter feito, meu Pai, tem misericórdia, porque sabemos que o Senhor dá direção para fazermos e direção para não fazermos. Tem misericórdia, passa com o teu sangue sobre cada um de nós, nos lava, nos purifica, nos santifica, meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse Espírito, que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2021, diga, as bênçãos do Senhor repousam, descansam sobre a minha vida, diga, eu creio nisso, em nome de Jesus, amém? Sente-se por gentileza. Nós estamos recebendo todos os dias direções muito importantes, que têm aí um papel da nossa parte, de tomar decisões e de nos posicionarmos da maneira que Deus está nos dirigindo. Nós temos aprendido durante todos esses anos com a bispa, e ela vem trazendo tanta direção e com instruções do Espírito Santo, nos mostrando, nos fazendo ver a importância que tem a decisão de tudo aquilo que nós estamos recebendo e aprendendo. Você ouve uma palavra, você ouve uma mensagem, você assiste um culto, você assiste um programa, você assiste aquela oração que é postada. E por intermédio daquele conteúdo, por intermédio daquela reunião, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo fala com você, fala comigo, e espera que nós, naquele momento, tomemos a atitude, a decisão de praticar aquilo. E é tão interessante que tem coisas que, em alguns casos, nós tomamos a decisão e, ao término da reunião, nós já temos condições de executar aquilo que o Espírito Santo colocou em nós. Consegue entender? Ao término de uma reunião. Mas existem situações e existem decisões e atitudes que nós podemos tomar sentados na poltrona. A decisão de sermos aquilo que Deus espera que sejamos. A decisão de nos posicionarmos da maneira que Deus espera que nós nos posicionemos. Porque você vê que as pessoas constantemente elas estão cobrando da vida de pessoas, de família, de pessoas que a cercam, resultado. Não só o resultado dela, dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos, mas das outras situações ao seu redor. E uma coisa que é muito incomum nisso, é que quando você olha para o resultado da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, da sua família, das pessoas que trabalham com você, faça comparação consigo mesmo. E analise para ver se você realmente é aquela pessoa que tem dado o resultado que você tem, do que você tem recebido, do que você tem sido direcionado e dirigido por Deus. A Bíblia nos mostra aqui, aqui em 1 Samuel, a bispa leu isso aqui no domingo, e eu quero ler novamente. Aqui em 1 Samuel 22, 1 e 2, na versão NAA, diz assim,
Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou chefe deles. Havia com ele uns 400 homens. Olha que coisa interessante. Olha quem se ajuntou com Davi na caverna de Adulão. Davi se ajuntou com aqueles homens na caverna de Adulão, com aqueles que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas, os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. Você parou para analisar o quanto isso aqui é interessante? Você vê que quando uma pessoa ela se encontra com um problema e com uma situação irreversível aos olhos humanos, ela tem aquele senso de atribuir a responsabilidade a outras pessoas, não é? A minha vida não está melhor porque o governo, porque tal pessoa, não, eu só não alcancei tal resultado, porque aquela pessoa que trabalha comigo, e aquela situação assim, isso, aquilo, as pessoas sempre atribuem às outras pessoas. E aqueles que se ajuntaram com Davi, na caverna de Adulão, nesse lugar que significa refúgio, esconderijo, eram os homens que estavam com problemas. Não eram homens que estavam extremamente ali com um objetivo, com um ideal, com um propósito, ou com algo ali bem definido na sua vida. Eram homens que estavam doentes, feridos, machucados, homens que estavam revoltados, indignados com a situação que estavam vivendo, e muitos ali acomodados. Mas olha como que funciona, olha como que é interessante a presença de Deus na vida de uma pessoa. Davi ele foi capaz, por intermédio do Espírito Santo, da presença de Deus que estava na vida dele, de atrair aqueles homens que eram a escória da sociedade, aqueles que não tinham ali possibilidade alguma de dar resultado, de dar fruto, de prosperar, de ser exemplo, não tinha nada ali para mostrar para ninguém como referência. Mas, naquele lugar, esses homens estavam debaixo dessa liderança, a liderança de Davi. E Davi, repete assim comigo, era um homem muito focado, cheio de Deus. Um homem focado. E por intermédio de toda esse foco, a presença do Senhor que estava na vida dele, ele teve condições de fazer com que aqueles homens, como eu vou ler aqui agora, se tornassem fortes, poderosos, ousados, determinados, e homens que marcaram a história, fizeram a diferença. Nós vemos o tempo todo pessoas com sonhos, projetos, pessoas com metas, objetivos, ideais, e que, por mais que já tiveram as suas frustrações, as suas decepções, os seus desgostos, tudo aquilo que talvez ela julgava ali que iria fluir de uma forma, naquela situação não fluiu, e ela teve uma resposta negativa por conta das suas decisões, das suas escolhas, dos seus plantios. E pessoas que têm essa direção, esse auxílio, não param. Por mais que tenham vivido uma situação, um problema, que talvez não tenha fluído da maneira que ela esperava que fluísse, ela não para. E esse tem que ser o papel, meu papel, o seu papel. Talvez a caverna de Adulão
nos dias de hoje, muitos de nós deveremos nos colocar nessa condição. Nessa condição. Porque uma coisa é uma pessoa, talvez, usar argumentos e expressões e trazer ali uma representatividade cristã, de fé, de Deus, cheia do Espírito Santo. Outra coisa são as atitudes dela no dia a dia. Está conseguindo entender? É outra coisa. É uma outra realidade. É uma outra condição. Porque Davi, ele era rei aqui. Davi estava no trono. Davi tinha ali aquele cara que podia dizer assim, poxa, ele é um rei. Ele é um exemplo, ele é uma referência. Davi, ele estava numa caverna e não no trono. Mas talvez, trazendo por esse lado, a caverna de Adulão foi o início do trono de Davi. Como foi o início do trono de todos aqueles homens que se posicionaram e que agarraram aquela situação como uma oportunidade. Você vê que a bispa fala muito sobre isso. Você nunca pode desprezar os pequenos começos. Você nunca pode desprezar as oportunidades que Deus tem colocado para você. Talvez pequena, talvez ali algo que aos olhos de muitos não tem muito valor, mas foi nessa condição que esses homens foram até Davi. E é uma coisa interessante, que a bispa falava isso em uma reunião de pastores, que Jesus começou com quantos? O seu ministério? Alguém aqui sabe? Vocês estão me ouvindo? Jesus começou com quantos? Com 12, não foi? Aqueles 12 eram os homens mais preparados? Eram os homens mais capacitados, eram os homens mais comprometidos, eram os homens mais focados que tinham naquela época, dizer assim, olha, pega esses 12 aqui, porque esses aqui são os melhores que há, nessa região aqui não há melhores como esses. Eram esses? Não. E qual que era a missão do Senhor Jesus? Qual que era a missão? Qual que era o propósito? Não era anunciar o Evangelho? Não era pregar a palavra? Não era fazer com que aquelas boas novas chegasse até quem? Chegou ou não chegou? Estamos nós aqui após milhares de anos que se passaram, e estamos nós vivendo em um tempo já às vésperas praticamente da volta do Senhor Jesus. Depois do Evangelho ter sido anunciado, e o início começou com aqueles 12 homens, repete assim comigo, despreparados. Aqueles 12 homens despreparados. E foram aqueles que o Senhor usou, foram aqueles que o Senhor pegou. O Senhor não pegou aqueles porque... não só porque estavam ali naquela condição, mas foi para mostrar para todos que o Senhor pode erguer qualquer pessoa. Consegue entender? Ele pode erguer qualquer pessoa. Ele pode transformar, ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E quando você recebe a palavra, a direção, é como tem um post aí nas redes sociais, eu não sei se você já viu, que é aquela expressão assim, né, que quando o crente vai orar, você já viu um gato, não já viu um gatinho? Ele vai como um gatinho, você já viu esse post? Quando o crente vai orar, ele vai como um gatinho. E quando o crente sai da oração, ele sai como o quê? Como um leão, cheio de poder, cheio de autoridade, porque naquele momento, aquela pessoa, você pode estar nesses momentos quebrado, ferido, machucado, você pode ter sido atacado, você pode ter sido ali invejado, você pode ter sido praguejado, alguém pode ter feito algo contra você, alguém pode ter dito algo contra você, alguém pode ter se declarado seu inimigo. Mas naquele momento, quando você se rasga,
e você se abre diante de Deus, e você fala com o Senhor, com a sua alma, você se entrega, naquele momento, você passa por um processo, que é o processo de cura, é o processo de renovação, é o processo de transformação. E ao contrário do que muitas pessoas acham, ao contrário do que muitas pessoas imaginam que Deus demora para fazer, Deus demora para agir, Deus demora para cumprir o propósito na vida de uma pessoa. Não, Deus faz rápido. Tudo depende do nível de entrega que você faz a Ele. E certamente você já deve ter tido essa experiência. Não teve dias que você orou e que você saiu ali e invencível, e você diz assim, não, ninguém vai me parar. Por mais que falaram contra você, você conseguiu combater aquilo como se fosse algo vindo a você, e você desviou daquilo, desviou daquela seta, desviou daquele pensamento, desviou daquela situação, mas houve dias que você orou, que você buscou a Deus, que você se colocou numa condição de oração, e você levantou alguém e falou algo para você, você falou, nossa, já aconteceu isso ou não? Já aconteceu ou não? Você acabou de orar, você falou assim, poxa, mas eu acabei de orar, eu acabei de buscar, eu acabei de fazer uma oração agora, como tem pessoas na oração de terça-feira, ora, estende as mãos para casa, para a família, meu Deus, abençoe meu marido, abençoe meus filhos, abençoe minha esposa, Senhor, eu declaro a libertação, chega em casa, o marido, a esposa, os filhos, talvez não se encontra da maneira que ela estava quando saiu. Talvez pior. E qual que é a atitude? Qual que é a reação? Está conseguindo entender? Você vê que todas as vezes que Deus, Ele quer fazer coisas grandiosas na sua vida, Ele espera de você uma entrega. Quem aqui já fez alguma cirurgia que precisou ficar anestesiado? Ficou anestesiado assim, sedado, anestesiado praticamente quase todas as cirurgias, dependendo do caso, é necessário. Mas eu digo aquela que você foi sedado, que você não viu nada. Alguém aqui já passou por esse processo? Quando uma pessoa se coloca nessa condição, você, naquele momento, quando você deita ali naquela maca para fazer aquele processo cirúrgico, e você passa pelo anestesista, você fala assim, meu Deus, só o Senhor. E é interessante que você só acorda depois que tudo foi feito. Está conseguindo entender? E aí aquela sensação que você tem depois é qual? Nós não somos nada. É ou não é? Sou nada. Eu não sou nada. O que é isso? Eu não sou nada. Aí está lá o sedativo, é uma gotinha, duas gotinhas, você só lembra da terceira gotinha, o resto você não lembra de nada. Aí está lá, tirou, costurou, rasgou, ficou 3 horas lá num processo cirúrgico, viraram você, mexeram com você, pegaram, mexeram, fizeram tudo, e nada. E quando você acaba, é aí que você vê que sem Deus, nós não somos nada. Consegue entender? Sem Deus nós não somos nada. E algo interessante nessa palavra é que Deus mostra para todos nós que aqueles estavam ali todos, como dizem, né? Estavam ali como se fosse assim, está vendo aquilo lá? Todos que estão lá, nenhum deles salva. Não salva. Aqueles lá não tem jeito, não tem saída, não tem alternativa. Aqueles lá já estão endividados, desanimados, está ferido, está machucado, está desgostoso, já fizeram coisas erradas. Está conseguindo entender? Já perderam as oportunidades. Já perderam as oportunidades. Mas é esses que Deus faz uma grande transformação. Uma grande transformação. E às vezes você pode até não se encontrar, em alguns casos, da maneira que estavam esses homens. Mas muitos, às vezes se encontram amargurados, decepcionados,
desacreditados, desgostosos. Você vê, a bispa falava ainda no domingo, se você estava no domingo, você vai lembrar, e ela falava no domingo sobre você manter o foco naquilo que você projetou lá no início do ano. Você lembra que você projetou? Você lembra que você colocou lá, aqui ó, na tua pasta, dos meus projetos de conquistas para 2021? Você manter o foco, você saber o que você quer, você ter ali a tua mente alinhada, a tua mente focada, comprometida com aquilo que você projetou. Porque o diferencial na sua vida, na vida daqueles que temem a Deus, repete assim comigo, é o continuismo. Esse é o diferencial. E é o continuismo temendo a Deus, seguindo a Deus, cumprindo com a palavra, colocando em prática todas as direções, estando aberto para Deus para receber todo esse processo de cura, de libertação, de transformação. Porque muitos julgam assim, como esses homens que estavam aqui. Talvez entram naquela condição de querer reclamar, de querer murmurar, de querer questionar. Não, mas olha, sabe, eu estou nessa situação miserável, com dificuldade, com situações, eu só fiz coisas erradas, porque aquela pessoa, porque aquela situação. Espera um pouquinho, olha para dentro de você. A caverna de Adulão fez com que aqueles homens olhassem para dentro de si. E deu a eles condição, é como se eles estivessem entrando na caverna de Adulão e Deus está dizendo assim, ó, sedado, agora quem vai tratar sou eu. Está conseguindo entender? Está entrando na caverna de Adulão, ok, você acabou de ser sedado, agora eu vou tratar com você. Agora eu vou curar você. Agora eu vou fazer de você alguém, um homem forte, ousado, determinado. Eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua realidade. Eu vou mudar a sua condição. Mas muitos estão como crianças mimadas, e não deixando Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer. Tem coisas, a bispa fala muito sobre isso, é uma coisa que nós temos que pensar constantemente. Se eu tenho um ciclo na minha vida, se eu agora, nesse tempo aqui, não der condições para Deus tratar o que Ele quer tratar agora, lá na frente, o que vai acontecer? Eu vou ter que voltar para corrigir aquilo, porque o que nós estamos vendo hoje, muitos de nós, lá na infância vivemos coisas que não foram tratadas, que não foram corrigidas, está conseguindo entender? E muitos de nós tivemos atitudes imaturas, inconstantes, inconsequentes, carência de coisas que lá atrás, não foram tratadas, não foram resolvidas. E esses homens aqui estavam assim, estavam nessa condição, cheio de situações internas que não tinham sido tratadas. E havia chegado o tempo de tratar aquelas coisas, e de tratar, e de literalmente eliminar tudo aquilo que era um problema para eles. Porque o problema nada mais era do que as atitudes e as decisões. Mas uma pessoa só toma essa atitude, essa decisão, como diz a Bíblia. A pessoa só faz aquilo do que ela está cheia. Está conseguindo entender? Se eu estou cheio de algo, eu vou fazer. Se aquela pessoa está cheia de mágoa, de ódio, de raiva, de sentimentos negativos, qualquer situação, qualquer oportunidade, ela vai agir com calma, com tranquilidade, com equilíbrio? Não. E é interessante isso, que algumas pessoas até conseguem esconder dos homens. De Deus impossível. Está conseguindo? De Deus impossível. Mas alguns, você consegue ver na sua fisionomia a mudança. Não tem aquele dia que você chega, às vezes, dependendo da situação, isso mais com mulher, né? Tá tudo bem? Tá. Tá tudo bem? Tá. Mas é aquele tudo bem da sunamita, sabe? Tudo vai bem? Sabe?
Tudo vai bem? Meu filho morreu, mas não tem nada bem. Mas a fisionomia da pessoa está revelando tudo sobre ela. A atitude dela, a forma que ela fala, a forma que ela está agindo, está revelando tudo sobre ela. E não pense você que ter um sonho, ter um projeto, ter um mural maravilhoso, ou estar ali com a tua mentalidade, sonhando, mentalizando, projetando e orando, declarando, profetizando, e não tendo atitudes, aquilo não vai acontecer. Sabe por quê? Porque primeiro, Deus ele nos mostra o que precisa ser tratado, e inicia um processo de tratamento. E depois de tudo isso, Deus espera, repete assim comigo, atitudes e decisões. E aí é um momento que Deus está dizendo para mim e para você. Quem tem filho aqui? Tem filho? Sabe quando o teu filho chegou na idade, naquele lá, com as minhas filhas começaram a andar muito cedo, precoce, mas vamos lá, chega na idade, dá a mãozinha, vai, anda, vai sozinho, está conseguindo entender? Opa, você já está conseguindo andar. Opa, tem uma situação aqui, opa, vamos segurar, Deus está aqui, opa, estou aqui, você vai andando. Você vai tendo atitudes ali, e você vai ganhando autonomia. Você já viu uma criança quando começa a ganhar autonomia, o que ela quer fazer? O que uma criança, quando ganha autonomia, que começa a andar, quer fazer? Ela quer correr. Você vê que as crianças, todas as criancinhas não param. Você fala, menino, para de correr. Menino, você vai ter a vida inteira para correr. Não, ele quer fazer. Ele quer fazer, ele tem energia. Você fala, essa criança corre o dia inteiro, o tempo todo, não para. É assim que acontece quando você é tratado, quando você dá condições, quando você dá abertura e quando você toma as decisões certas. Não fique... Eu procrastinei muito tempo na minha vida por muitas coisas. Algumas coisas eu demorei muito tempo para tomar decisões. E algumas coisas eu demorei muito tempo para me posicionar. E eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo e eu vejo isso por coisas que lá atrás eu deveria ter feito, sabe, aquele risco no chão e dizer assim, chega. Daqui para trás, não mais. Daqui para frente, essa linha aqui, nunca mais. Daqui para cá, uma nova postura, uma nova atitude, uma nova conduta. Mas é como você vem trazendo coisas, e você tem que enfrentar muitas situações pela frente. Como que você enfrenta? Como que você enfrenta? Como que você lidar com aquilo? Aqui, Adulão significa lugar de refúgio, esconderijo, justiça do povo. Aí diz aqui, os marginalizados foram para um lugar onde Davi se refugiou para fugir de Saul. Aí aqui, em 1 Crônicas 11:15, diz assim, certa vez Davi estava na rocha, junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os 3 que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Olha que coisa interessante. Repete assim comigo, lugar de refúgio e recomeço. Aqueles homens que estavam nessas condições, para analisar uma pessoa que reclama, que murmura, em nome de Jesus, que não seja você essa pessoa. Mas analise, aquela pessoa que reclama, que murmura, que chora, que lamúria, que está ali. E você olhar para homens fazendo isso, como que você ia agir? Como que você ia agir? Apesar que hoje, infelizmente, está tudo meio bagunçado aí fora, né? Hoje as coisas estão tudo meio aqui invertidas aí fora, só o sangue de Jesus. Mas vamos lá, como que você olharia para uma situação como essa? Você fala, rapaz, reage, seja forte, isso vai passar, você é mais forte do que isso.
se levanta. Assim estavam esses homens. Mas esses homens foram separados e foram ali preparados para ser aqueles que fazem a diferença. Davi teve três desses homens que era do grupo de elite. Olha só o nome, hein? Do grupo de elite de Davi. Eram aqueles homens determinados, ousados, focados, comprometidos, empenhados em fazer, repete assim comigo, funcionar. Em fazer funcionar. Em fazer as coisas fluírem. E quando uma pessoa entende isso, e ela está aberta em Deus, aberta para o Senhor, não há nada que ela não possa fazer. Está conseguindo entender? Não há nada que ela não possa fazer. Você vê que muitas vezes as pessoas se limitam. Elas se limitam. E nós vemos esses homens aqui, que, eu vou ler aqui ainda, você vê que ao invés de fugir de situações, eles encaravam as situações. Por quê? Repete assim comigo, porque Deus espera que eu, diga, encare tudo. Deus espera isso de você. Que você encare todas as situações. Que você dê nome certo às coisas. E que você faça o que tem que fazer no momento que tem que fazer. A bispa sempre fala isso, é uma coisa assim, às vezes as pessoas assim, não, mas esse não é o momento para fazer isso, não é o momento para tomar essa decisão, não, olha, eu tenho consciência de algo, tá? Eu tenho consciência disso aqui, mas agora eu sinto que não é o momento. Espera um pouquinho, se Deus te trouxe aquilo naquele momento, aquele é o momento. Não, mas eu não me encontro preparado. Eu não me encontro preparado, eu me encontro ferido, eu me encontro numa condição muito difícil agora, eu estou muito emocionalmente abalado. Não, se Deus trouxe aquilo naquele momento, aquele é o momento. Está conseguindo entender? Aquele é o momento, aquela é a hora. Por mais dolorosa que seja, por mais desafiador que seja, aquilo vai ser um rompimento para você. Aquilo vai ser um rompimento. Quantas pessoas viveram anos da sua vida, magoadas, chateadas com alguém, com pessoas que feriu você, que machucou você, e você trouxe aquele sentimento por anos dentro de você. Quanto tempo? Agora fala para mim, talvez aquela pessoa, na sua ignorância, ou por falta de entendimento, por falta de sabedoria, nem lembrava mais de você, e nem lembrava mais do que fez por você, e você estava como? Pesado, ferido, machucado, não conseguindo tomar atitudes e decisões. Esses dias nós fomos fazer uma gravação aqui, e esses dias não, faz alguns meses, foi no culto da pastora Mariana, ainda nós fomos fazer a gravação sobre, ainda no dia que a pastora Mariana falou do pai, que ela não conhecia o pai, que foi muito desafiador para ela, enfim, que ela venceu isso. Nós fomos gravar duas moças aqui, e nós estávamos falando de cura, de libertação. E nós começamos a gravação, e o mesmo começou a gravação, ela falou assim, eu falei assim, diga para o seu pai que você o ama. Ela falou assim, eu não posso dizer isso. E eu falei assim, como não? Não, eu não posso dizer isso. Então, se declare, diga algo carinhoso para ele, diga algo que você, eu não consigo. Eu não consigo. E a outra que estava do lado, sentada, esperando a sua vez para a gravação, já estava chorando, porque dizendo assim, e ela olhou assim para mim, se o senhor for perguntar para eu falar isso aí, eu também não vou conseguir. E aí eu perguntei assim, mas por que você não consegue? Foi muito forte, é muito importante a presença do seu pai. Na realidade, naquele momento, o Espírito Santo já tinha me falado, já tinha me revelado, mas
eu ainda fui além, eu disse assim, por que é tão forte assim para você, que você se emociona? Não, que isso, pelo contrário, é assim, 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 é totalmente oposto, eu não converso com ele, eu não tenho, ele me abandonou, ele me rejeitou, ele não dá atenção para mim, eu não consigo nem mandar uma mensagem, não me responde. Ferida. E pessoas feridas, o que elas fazem? E o tempo todo. E numa oportunidade que tiveram com o pai, uma delas, eu pude presenciar, o pai em lágrimas, pedindo desculpa, e contando toda a sua essência, de tudo aquilo que aconteceu, e o pai tinha sido uma vítima. Está conseguindo entender? Tinha sido uma vítima. E o pai nem lembrava mais de algumas coisas. Olha que coisa. Ele nem lembrava mais. Quando ela disse assim, olha, você não me dá atenção, mas eu faço isso por você, aquilo outro. Não, mas eu queria que você, isso, eu queria aquilo. Coisas tão... E aquela pessoa estava travada na vida. Está conseguindo entender? Travada. E quando nós olhamos para isso aqui, e colocando na condição do que Deus quer, do que Deus espera de mim e de você, nós não podemos estar travados. Está conseguindo entender onde eu quero chegar? Você não pode estar travado. Você não pode, você tem uma vida inteira de resultado, de prosperidade pela frente. Uma vida de definições, de respostas. Deus quer usar você. Deus quer abençoar a sua vida. Se você está aqui, se você está aqui agora, é porque Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida e tem um propósito. Deus tem algo com você. Você não pode viver, não, mas o senhor não está entendendo, porque o que eu passei, o que eu vivi, o senhor não entende. Jesus é a nossa caverna de Adulão hoje. Consegue entender? Jesus é a nossa caverna de Adulão. É o lugar, aqui ó, é o lugar de refúgio, o esconderijo, a justiça. É o lugar de esconderijo e justiça. Jesus, Ele é a nossa caverna de Adulão. E Ele quer que eu e você nos coloquemos nessa posição aqui, ó, como esses homens. Os homens que quando souberam que havia inimigos, se levantaram com força, com autoridade, o grupo de elite se posicionou para encarar aquela situação que estava ali para oprimi-los. Aqui, ó, em 2 Samuel 23:8, diz assim, ó, são estes os nomes dos valentes de Davi, Josebe, Basebete, filho de Taquenomim, o principal dos três, bradiu a sua lança contra 800 homens. O que ele fez? O que está escrito aí? Quantos homens? Espera um pouquinho, pastor, isso é exagero. É exagero. 800 homens. Aqui na King James diz assim, ó, em outra tradução, estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi, Josebe, Basebete, Taquenomita. Este foi o líder do conhecido grupo, os três, e armado apenas com sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Daoi, e entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Isabel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão. Repete isso comigo aqui, gente. E ficar grudada na mão, a espada. Olha aqui para mim. Olha que coisa interessante. Um matou 800 com uma lança. Outro empunhou tanta força numa batalha, empunhou tanta força em um desafio, que a espada ficou grudada nas mãos. Você já teve cãibra? Quem já teve cãibra? Sabe o que é
como que fica? Você não tem que ficar numa posição para você não travar, porque aquilo se travar, fechou, já era. É o que aconteceu. É o que aconteceu com esse homem. Ele empunhou tanta força, por isso que a Bíblia fala que o rosto desses homens, dos soldados de Davi, era como de leões, homens ousados, determinados, homens focados e comprometidos. Você vê que aqueles que tinham tudo para ser o quê? Nada. Foram aqueles que fizeram o quê? A diferença. Foram aqueles que fizeram a diferença. Foram aqueles que mudaram a história. Foram aqueles que mudaram o rumo. E é o que Deus espera de você. Essa postura, essa atitude, essa conduta. Você não pode permitir, não pode aceitar viver uma vida menos. Porque aqueles que estão em Deus, eles são tomados por esse poder, por essa autoridade. Mas Deus só pode fazer isso em você se você der essa abertura. Está conseguindo entender? Você não vai no médico e diz, olha doutor, eu preciso fazer esse procedimento cirúrgico aqui, isso, aquilo, ok. Vou marcar com anestesista, não é assim? Vamos marcar com anestesista, e isso, vamos ver, isso, você é anestesiado, você entra ali, você é 100% de confiança. E o que tem faltado em muitas pessoas é essa confiança em Deus, é essa confiança na palavra, é essa dependência de Deus. É essa dependência para fazer o que esses homens fizeram aqui. Gente, como 800 homens? Um homem enfrentou 800. O outro lutou de uma forma tão intensa. Quando você fez isso? Para analisar. Talvez você não precisa pegar uma espada nas mãos e empunhar a espada nas suas mãos, até para enfrentar uma situação, talvez não é a sua realidade. Mas, vamos lá, quando foi o dia que você acordou todos os dias na madrugada? Quando foi o tempo que você estava focado, comprometido, veio a situação, você estava lá com as mãos erguidas, declarando, profetizando, com o teu coração em paz, perdoando, liberando perdão, abençoando a vida de pessoas, se colocando na posição, fazendo aquilo que Deus esperava que você fizesse, agindo focado, comprometido, não dando margem, não dando legalidade para o diabo, não dando acesso ao mal na sua vida. Focado, eu tenho um objetivo, eu tenho um ideal, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu vou dar condições a Deus. E é interessante que Deus nunca dá a uma pessoa tudo, Deus dá a ela a porção que ela precisa. Repete assim comigo, naquele momento. Porque você para analisar, vamos lá, eu não sei quantas cadeiras tem aqui. Não sei quantas cadeiras tem aqui, literalmente. Mas suponhamos, saiu lá aquele guerreiro e viu todas aquelas pessoas. Você imagina se ele começasse a fazer assim, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho foco, eu sou ousado, eu sou determinado, mas o negócio é o seguinte, eu vou enfrentar 10, daqui a pouco eu vou cansar. Está conseguindo entender? Você imagina se ele começasse a fazer cálculo? Ixi, olha, eu já lutei com 10, com 30, eu já enfrentei um exército, e eu já tive na frente de um exército, já tive na frente de uma batalha, mas olha, já tinha outros companheiros ali comigo, outros companheiros. E outra coisa, naquela situação, eles vieram contra nós, nessa situação sou eu que estou indo contra eles. Espera um pouquinho, olha a condição. A condição é outra, uma pessoa cheia de Deus, cheia dessa unção, desse poder, tratada, curada, liberta, ela é capaz de romper situações impossíveis, irreversíveis. Por isso que se fala tanto, dentro do Ministério Mudando de Vida, você tem que olhar para dentro de você, e encontrar ali, em você, situações que você sabe, que precisam ser tratadas, que precisam ser ali, literalmente curadas, para que você possa seguir, porque muitos estão dentro da igreja,
estão orando, estão buscando, e ainda tem atribuído, não, é o capeta, é o Satanás, a minha vida não está andando porque está amarrada. Não, pera um pouquinho, está amarrada mesmo? Talvez o capeta está dizendo lá, pera, isso não sou eu não. Não, não sou eu não. Não, pastor, aqui, ó, está amarrado, está tudo amarrado, é o capeta, é o diabo. Pera um pouquinho, será que é mesmo? Não, isso aí não foi eu não. Não, isso não foi eu não, isso aí é coisa dela aí, ó, isso aí não foi eu não. Porque o mal, ele só tem acesso na vida de uma pessoa se você der a ele acesso. Está conseguindo entender? Se você der a ele acesso. Se você não der acesso, ele não tem acesso, ele não tem poder, ele não tem autonomia, ele não tem força, ele não tem poder, ele não tem autoridade na sua vida. Ele não tem. E isso é um conceito que você tem que analisar. Porque tudo não é o capeta, está amarrado, tem que expulsar, tem que isso, tem que aquilo. Espera um pouquinho, será que é mesmo? Ou será que você precisa entrar na caverna de Adulão e ser tratado, ser curado, aprender da forma correta, da forma certa, a ser íntegro? Você para analisar, gente. Aqueles homens eram os piores. Aqueles homens tiveram que ser ali, de uma forma intensa, por intermédio da liderança de Davi, ser moldados, ser lapidados, a terem caráter, a serem homens honestos, a serem homens verdadeiros, porque Deus não iria ser com aqueles homens se eles ainda continuassem andando no erro, vivendo uma vida errada. Deus não seria com eles, Deus não iria abençoá-los, Deus não iria honrá-los. E não é diferente nos dias atuais. Não é diferente. Não adianta você viver nessa condição, com essa mentalidade, não, eu sou o guerreiro de Davi, eu vou vencer 800, eu vou vencer aqui, eu vou lutar tanto que a espada vai ficar grudada nas minhas mãos. A primeira coisa que você tem que olhar é dentro de você, e você tem que sentir essa paz e ser sincero com você mesmo. Opa, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Não, mas isso aqui é coisa pequena. Ok, filho, você tem consciência, Deus trouxe à tona, Deus trouxe a você aquela situação. Não, pastor, mas o senhor não está entendendo, isso faz 20 anos. Ok, filho, se Deus trouxe, Deus quer tratar com você. Está conseguindo entender? Deus quer tratar. Isso não é algo que Deus quer que permaneça na sua vida, isso não pode fazer parte da sua história com Deus. A sua vida com Deus é outra agora. Aqueles homens, tudo aquilo que eles viveram antes de entrar na caverna de Adulão, quando eles entraram na caverna, ficou lá dentro. E quando eles saíram, eles construíram uma nova história com Deus. A realidade deles foi outra. A postura e a atitude deles foram outra. E é o que Deus espera de mim e de você. Essa postura, essa atitude. Porque Jesus, hoje, é a nossa caverna de Adulão. E essa caverna de Adulão, que é o Senhor Jesus, está aberta ou fechada? Ela está acessível ou lacrada, impossível entrar? Ela está acessível. A caverna de Adulão, ela está acessível, ela está aberta. Ela está disponível para mim e para você. Mas você tem que ver. Repete assim comigo. Eu tenho que ver. Não, diga com fé, diga eu tenho que ver. Que preço eu quero pagar? Que preço você quer pagar? Tem gente que perde tempo uma vida toda. Gente, eu já atendi muita gente, meu próprio finado pai, eu vi nos últimos dias meu pai se quebrando para Deus. Mas uma vida inteira, ele nunca se importou. Está conseguindo entender? Ele nunca se importou. Ele nunca deu aquela abertura para Deus fazer na vida dele. E o que Deus fez na vida dele, nos últimos dias de vida dele, talvez, se ele não tivesse dado aquela oportunidade, Deus não teria feito. Talvez teria morrido como muitos outros, teria falecido como muitos outros. E ele teve um final de vida abençoado, digamos. Abençoado, em paz. Está conseguindo entender? Em paz, com questões finalizadas. Finalizadas. Não perca tempo. Você tem a oportunidade. Nós estamos aí já às vésperas para concluir o ano de 2021. Pastor, que isso? Que é isso? Que mês nós estamos, gente? Não é setembro? Quantos meses faltam aí para finalizar o ano?
Ah, pastor, não, porque o senhor não está entendendo, é porque esse ano foi um ano complicado, foi um ano de pandemia, foi um ano desafiador. Eu sei, olha aqui a história desses homens. Olha os testemunhos que você tem ouvido dentro da igreja. Olha os relatos. Olha as pessoas que estão vencendo e sendo honradas por Deus. Não espere. Não espere. Faça o que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Aqui, ó, só para continuar essa leitura, mas pode ficar em pé, por favor. Depois dele vinha Samá, filho de Iagé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele terreno, e defendeu e os matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteu tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época Davi estava na fortaleza, a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e levaram a Davi. E ele não quis beber, mas derramou como libação ao Senhor. Olha que coisa interessante. Você vê que até aquilo que talvez uma simples taça de água, Davi teve desejo e vontade. Quem me dera, sabe aquela conversa assim, olha, quem me dera eu pudesse beber das águas lá. E aqueles homens lá, por gratidão a Davi, e por ter aquela destreza, romperam, fizeram algo impossível, e pegaram água de lá, e deram a Davi. E Davi derramou aquela água, não bebeu, porque entendeu que estaria bebendo do sangue daqueles homens, porque aqueles homens empunharam muita força para pegar aquela água. Você vê que quando uma pessoa está em Deus, Deus pode fazer tudo na vida dela. Consegue entender? Repete assim comigo: Deus, Ele pode fazer tudo na minha vida. Você quer que Deus faça esse tudo na sua vida? Então coloque as mãos no seu coração, com os seus olhos fechados. Eu quero que você fale com o Senhor agora e diga a Ele o quanto você está aberto a esse processo de cura, a esse tratamento. Diga ao Senhor, Senhor, eu estou aberto, eu quero. Talvez você é aquele tipo de pessoa que entende, tenha consciência de que precisa, pastor, eu estou dentro da igreja, mas eu ainda não estou dentro da caverna de Adulão. Eu preciso ser tratado. Eu preciso me livrar de tudo aquilo que tem ali me prejudicado, me atrapalhado. Porque se algumas coisas não estão fluindo na sua vida como deveria fluir, entenda uma coisa, não é Deus, somos nós, é você. Não é Deus. Deus, Ele é o maior interessado em te ver prosperando, sendo honrado, sendo abençoado, vivendo uma vida digna, vivendo uma vida abençoada. Deus é o maior interessado. E Ele luta para que isso aconteça. A prova disso é que todos os dias, não há um dia que você vem na igreja que Deus não fala com você. Todos os dias Ele fala com você. Então diga ao Senhor agora, diga: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu preciso, Senhor. Seja sincero você e agora. Seja sincero com Deus, seja sincero com você mesmo.
Não perca tempo, não perca essa oportunidade de dar a Deus aquilo que Deus está esperando de você. Deus quer te tornar uma pessoa grande e forte, assim como Deus tem feito na vida de milhares de pessoas dentro do Ministério Mudança de Vida, pessoas que no momento mais difícil, como está lá em Hebreus 11, foram nos anos mais difíceis. Nós temos pessoas dentro da igreja que nesses últimos 2 anos viveram e estão vivendo resultados que aos olhos humanos seriam impossíveis. Estão vencendo 800 homens. A espada está travada nas mãos de tanto empenho, de tanto foco, tanto comprometimento. Então peça ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, me encha com esse poder. Diga isso, eu quero que você diga isso: Senhor, me encha com esse poder, com essa autoridade. Meu Pai, eu quero ser como esses homens aqui, cheios do Teu poder. Meu Deus, eu quero que o meu nome esteja, meu Pai, ali registrado, gravado como aquele que não desiste, como aquele que é focado, como aquele comprometido, como é aquele que começa e termina e vence. Eu quero esse Espírito, essa unção, esse poder, essa autoridade sobre a minha vida. Chega, diga para Deus: chega, eu não vou fechar esse ano de 2021 de qualquer jeito, não, eu vou fechar honrado, abençoado, eu vou fechar esse ano com os meus sonhos, os meus projetos materializados, em nome do Senhor Jesus. Diga isso, possua isso. Ó Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, meu Pai, eu oro por essas pessoas e peço, meu Deus, essa unção poderosa, esse poder, meu Pai, assim como o Senhor tratou, meu Deus, daqueles homens, meu Deus, assim como o Senhor ajudou aqueles homens, meu Deus, por intermédio de Davi, meu Pai, deu a eles, meu Deus, aquilo que eles precisavam. Meu Pai, talvez, meu Pai, a visão de muitos, meu Deus, o que ele precisa é dinheiro, é recurso, meu Deus, é uma cura, é uma libertação, é algo, meu Deus, e talvez ele está olhando, Senhor, para o lugar errado, e o que ele precisa é o que o Senhor está dando a ele. Meu Pai, talvez esse remédio amargo que muitas vezes, meu Pai, pessoas têm feito cara feia, têm rejeitado, meu Deus, e é isso que o Senhor espera, que ela abra, meu Deus, o coração e que ela se entregue para o Senhor. Então eu peço a Deus, eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, faça com que essa pessoa entenda, ajuda, meu Deus, ela entender, ajuda ela a compreender. Eu peço a Deus, Espírito Santo, que ela se posicione, meu Senhor, como um leão, meu Deus, que ela se posicione, meu Pai, como esses guerreiros de Davi, como esses 3 guerreiros, meu Deus, que foram referência, meu Pai, para os 30, meu Deus, daqueles 34 homens, meu Deus, guerreiros, ousados, determinados, focados, comprometidos, meu Deus, com a coisa certa. Homens, meu Deus, que de coisas tão simples, meu Deus, empunharam força, porque entenderam, meu Pai, o padrão, e entenderam, meu Pai, que aquele o padrão é sempre para frente, é sempre em evolução, é sempre em progresso. O padrão, meu Deus, de viver resultados e de viver uma vida gloriosa, porque esse é o padrão deles foram definidos, e eu declaro, meu Pai, essa unção sobre todas essas pessoas que estão aqui. Eu declaro, meu Pai, essa unção poderosa, essa transformação, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu peço gentilmente, coloque as mãos no alto da sua cabeça, e eu quero agora que você repreenda aí, em o nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que talvez esteja impedindo você de ver, de entender, de compreender aquilo que Deus espera de você. Talvez está confuso, talvez você está em conflito. Eu quero que você repreenda agora em nome do Senhor Jesus. Repreenda agora, diga: Senhor, eu repreendo agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu ordeno agora que todo mal, que toda força contrária que tem lutado contra a minha vida, que tem lutado na minha mente, no meu coração, no meu subconsciente, todo mal que tem lutado para me escravizar, para me roubar,
para me distrair, para fazer perder o foco, para viver com sentimentos miseráveis. Diga: eu ordeno agora. Isso, faça essa oração. Não fica dependendo da minha oração. Isso, ore. Isso, não fique com a sua boca fechada. Repreenda, você sabe o que é. Isso, exija que essa força saia, exija que esse mal saia, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que toda essa força negativa, que toda essa força diabólica que tem usado, que tem escravizado essas pessoas, eu ordeno agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu exijo agora que todo mal que atua na mente, no subconsciente, que tem escravizado, que tem roubado ela, eu ordeno agora, em nome de Jesus, e saia, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, com as mãos no alto da sua cabeça, repete assim comigo: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Diga: eu sou um guerreiro, valente, ousado, determinado. Diga: eu não desisto, eu não volto atrás. Diga: eu sou focado, eu sou comprometido. Diga: eu sou bem resolvido. Diga: e eu sei o que eu quero. Diga: e eu sei que o Senhor, diga, está me dando tudo aquilo que eu me coloquei, diga, à disposição de lutar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém?